Ok, então, estamos mais uma vez reunidos aqui e dando continuidade ao tema anterior, né, que a gente começou, que é o item 4, Espelhos da Alma, uma jornada interior. Então, a gente começou a ver a introdução do livro Espelhos da Alma, trazido pela benfeitora, e vamos também trabalhar o capítulo 8 do Em Busca da Verdade. Nós tínhamos começado, então, esse processo de pensar esse item, né? Falamos sobre Unos Mundos, falamos sobre esse processo que envolve essa caminhada evolutiva em favor do processo do despertar do self, né? Então, tudo isso foi trabalhado semana passada. E eu acho que tem alguém com o microfone aberto, está dando eco. Eu já desliguei aqui. Tá? Obrigada. E aí, de uma certa maneira, a proposta da Joana, né, gente, é que haja da nossa parte um compromisso, né, com a vida, né? Então, uma das questões importantes que ela coloca em relação ao processo dessa caminhada de autoconquista é a necessidade do enfrentamento da vida, né? de poder realmente não temer nesse empreendimento, que ela vai colocar justamente isso. Quem teme empreender já perdeu a oportunidade de conseguir. Então, o self, a experiência da vida é fundamental, né? Essa entrega, esse compromisso em favor dessa jornada terapêutica que ela vai colocar a questão da busca desse estado do luminoso, dessa experiência emocional de viver, né, de uma certa maneira, esse espanto, esse deslumbramento, esse encantamento com a vida, com o divino e com a própria realização da nossa essência, para chegar naquilo que ela fala da metanoia, né, que é um termo que ela usa aqui, né, a metanoia, que é uma virada, né, que ela vai colocar isso no início aqui da jornada terapêutica, né, que há um processo de um processo onde o ego, né, cede o espaço para o self em favor de se vir a ser, né? E muitas vezes, né, esse processo acaba sendo um processo doloroso, ou mesmo, num primeiro momento, caótico, ou mesmo confuso, ou mesmo sofrido, né? Porque há um confronto entre essa dimensão da nossa identidade menor, que é o ego, pelo nosso self, em favor dessa virada, porque a metanoia quer dizer uma virada, né? O que está embaixo vem para cima e o que está em cima vai para baixo, para justamente desenvolver tudo aquilo que ficou negligenciado pelo ego, né? Então, de uma certa maneira, é necessário essa metanoia, né? Geralmente, ela acontece na crise da meia-idade, né? Mas ela pode acontecer em outros momentos, e muitas vezes ela vem precedida, segundo aqui a benfeitora, por uma profunda angústia, né? Até porque a angústia ela é parte da nossa questão humana, né? O que ela vai dizer que a angústia é inerente ao humano, a gente não tem como evitar a angústia, a gente pode evitar o desespero, né? Mas a angústia pertence à nossa realidade, né? E ela fala, então, desses processos todos que começam no trabalho com a sombra, no trabalho com esses dois impulsos, né, que ela cita, que Freud trouxe para nós, que é a de Eros e Thanatos, né, de vida e de morte, né, e, de uma certa maneira, esse polarizado da nossa natureza,
né? Esses opostos que ela vai colocar aqui, né? Vão buscar uma síntese, né? Uma síntese em favor dessa integração, né? E ela fala, então, da importância de um trabalho de autoconhecimento aqui, né? De poder retomar, né, os vários aspectos da nossa vida, né? Então, ela diz aqui na página 26, né, reviver os incidentes infelizes, reexaminar as injunções causais dos transtornos de conduta, né, que são importantes, né, para a gente poder compreender melhor a nossa natureza e, a partir disso, criando recursos para a gente poder se transformar. Então, o prefixo re é um prefixo muito psicológico. A psicologia trabalha muito nesse re. Reviver, reexaminar, refletir, reavaliar, repensar, né? Rememorar. Então, todo esse prefixo re, ele tem muito a ver com a psicologia, tá, gente? Então, de uma certa maneira, a gente tem que realmente trabalhar muito nessa dimensão do re, né? Porque ela diz reviver, reexaminar, refletir, reavaliar e assim por diante. Porque todo o processo desse reviver, reavaliar, reexaminar, refletir, repensar, é parte desse exercício do autoconhecimento. Então, são questões bem importantes do ponto de vista psicológico. Tá? E ela fala que nessa dinâmica, né? Essa dinâmica, a gente vai enfrentar acertos e erros. Né? Ela vai dizer aqui, né, que todo o processo evolutivo é realizado através de erros. Então, esses equívocos fazem parte, né, da nossa parte. Então, errar e acertar é uma tentativa de ensaio e erro, necessário muitas vezes no exercício do crescimento psicológico, e ela vai complementar isso, então, no capítulo 8 do Em Busca da Verdade, né? Onde ela vai falar da relatividade do bem e do mal. Né? Isso é uma coisa que ela vai de uma certa maneira, trazer para a gente, né? Essa questão de como a noção do bem e do mal ela não é absoluta do ponto de vista da consciência coletiva, porque a consciência coletiva tem uma concepção, muitas vezes até superficial, mesmo favorável à própria sombra coletiva, né? Então, há uma diferença da moral coletiva, né? Que é a moral constituída pelos valores culturais, sociais de uma nação, de uma comunidade, assim por diante, e a ideia da ética e da moral enquanto essa lei da natureza, lei natural inscrita dentro de nós, né? Essa lei que é regida, então, pela sabedoria divina. Então, essas questões são bem importantes do ponto de vista psicológico, né? Até porque a Joana vai colocar que a gente tem que superar essa ideia do maniqueísmo, né? que se instalou no início do cristianismo, né? E como é que a gente vai trabalhando essa noção do mal, né? Porque ela vai colocar que desde que a razão e a consciência começaram a se desenvolver, né? Essa dicotomia do bem e o mal se apresentou de maneira conflitiva, né? Então, a gente tinha aquela inconsciência do Jardim do Éden, né? Que a gente estava ainda nessa inconsciência espiritual, onde não tinha noção do bem e do mal. Tá? E aí, quando a gente come o fruto da maçã proibida, fruto do conhecimento, a gente desperta, então, da nossa ignorância, né, moral, a gente começa a ter livre-arbítrio, e aí a gente começa a reconhecer esse fluxo da vida, que são nossos impulsos, e as consequências desse processo todo que é o viver. Né?
Então, de uma certa maneira, esses impulsos, e a Joana fala que os da sexualidade quebraram a harmonia existente, né? Então, esse processo é importante, né? Porque começa por uma necessidade biológica e depois, junto a essa necessidade biológica que é instintiva, começa a agregar necessidades outras, afetivas, emocionais, né, que vão psiquificando o instinto, né? O instinto então, ele vai se moldando, e vai tendo uma expressão própria das necessidades outras, nossa, que não são biológicas, né? E aí a gente vai ter que começar a aprender, então, a discernir, a poder elaborar o nosso sentimento, para poder estabelecer realmente aquilo que é favorável e aquilo que é destrutivo para nós, né? Então, de uma certa maneira, a gente começa a se confrontar com essa questão do bem e do mal, né? E vem o tabu do incesto, que é algo que existe em toda a cultura, né? Já começa uma organização moral para poder ter critérios, né? Para poder lidar com a organização coletiva, né? E assim vai se estabelecendo, a partir de padrões arquetípicos, diretrizes que são definidoras, né? Enquanto valores que vão construir, né, a moral de uma coletividade, né? E aí ela vai trazer essa ideia do maniqueísmo, né? Que esse maniqueísmo é justamente essa ideia muito rígida de uma dualidade de sombra e claridade entre o bem e o mal. Ou tu está no bem, ou tu está no mal. Não tem meio termo nisso, né? E uma coisa se opõe de outra de maneira veemente. E ela vai trazer, justamente no capítulo 8, que o cristianismo trouxe essa ideia mais ampla com Jesus, né? Para libertar o ser da ignorância, mas, de uma certa maneira, o maniqueísmo foi se instalando no próprio movimento cristão, né? E se criou dogmas muito rígidos, assim, né? Então, ela fala ainda que essa proposta maniqueísta está muito em voga ainda, né? E que favorece comportamentos muito fanáticos, gerando graves conflitos na cultura, na sociedade. E até isso é uma questão que está muito presente na própria questão do resposta a Jó, né? Quando Jó ele perde os seus empregados, perde sua família, os animais, fica com peste, e ele sabe que ele é homem temente a Deus, que ele nunca pecou, ele questiona por que ele está sofrendo em vida se ele nunca pecou daquela maneira, né? Para ter aquele sofrimento. Então, começa um questionamento desse maniqueísmo, dessa ideia de que se tu é bom, tu vai ter uma vida feliz, se tu é mal, tu vai ser castigado, e assim, outras questões, né? Que, de uma certa maneira, são muito presentes na forma de pensar dentro de uma lógica muito reducionista, né? Então, a grande questão aí que se apresenta, né, gente, é o que é o bem e o que é o mal também, né? Quer dizer, como a gente pode conceber essa ideia de bem e o mal, né? E ela vai trazer justamente o conceito dos dois, né? Ela vai dizer que o bem é tudo aquilo que contribui em favor da vida, né? Do desenvolvimento ético e moral, favorecendo uma construção então edificante e propiciadora de satisfações emocionais, né? Então, isso é o bem. E ela diz para não confundir essa satisfação emocional com os de natureza física, né? Porque esse aspecto aí da satisfação emocional é de uma harmonia, de um equilíbrio interno, de uma felicidade, de um processo de elaboração de um bom pensamento, de palavras e ações dignificantes, que não geram culpa, pelo contrário, favorece realmente um estado de paz, de equilíbrio, de renovação. E o mal, a benfeitora vai colocar,
é tudo aquilo que gera aflição, que se transforma em problema, que trabalha em prejuízo do outro, do grupo social, levando ao desconforto moral. Então, tudo aquilo que vai contra a vida, que destrói a vida, que se opõe à vida, né? É o mal. Né? Agora, como ela quer superar essa visão maniqueísta de bem e mal, ela vai trazer justamente que, do ponto de vista educacional, há um momento que essas coisas se confundem, né? E que, se a gente for avaliar as nossas situações de vida, nosso próprio comportamento de maneira mais criteriosa, né? Que a gente vai ver que algum mal que parece mal em um determinado momento pode se transformar num grande bem, né? Então, por exemplo, uma situação que pode parecer um mal para o indivíduo, assim diz Joana, mas que gera, né, um despertar de consciência, né, que leva ao autodescobrimento, então aquilo é um bem. Então, tu pode até se endividar numa certa encarnação, mas que se aquela dívida gerou um despertar de consciência, gerou um amadurecimento psicológico e espiritual, então há um ganho, né? Há um bem aí, mesmo que tu tenha te endividado de uma certa maneira, né? A gente faz dívidas no mundo, né? Quando eu quero empreender alguma coisa, eu posso me endividar com o banco e vou ter que pagar isso, né? Isso não está isento de eu ter que pagar. Mas aquele endividamento pode ser útil em algum momento, já que ele trouxe um campo transformador, realizador, que foi benéfico, né? Então, ela começa a trazer essa ideia do mal e o bem como relativos, né? E não poder ter um caráter absolutista na sua conceituação, em função desses significados que vão mudando, e mudam conforme também a moral coletiva, né? O que é um bem, um mal, em determinada época da história da humanidade, o que é um bem, um mal, para certa cultura pode mudar, né? Então, tudo isso tem que ser considerado. Tá? E isso é um grande desafio para nós. Né? Como a gente diferenciar no nosso íntimo o que é bem e o que é mal? Né? E justamente essa dificuldade, essa limitação da nossa consciência vai gerar sombra. Tá? Porque a sombra justamente é a má compreensão da nossa realidade interna. Toda vez que tu não compreende a tua realidade interna, que tu não sabe discriminar o que acontece em você, né? O que tu faz? Tu reage de maneira arbitrária, ou tu nega, ou tu negligencia, ou tu reprime. E aí tudo isso vai reforçar e vai alimentar a nossa sombra. Então, de uma certa maneira, a dualidade ela é própria dessa consciência egóica que, por dificuldade de lidar com as pulsões, né, e pela interpretação negativa desses impulsos, vai fazendo com que a gente fique dissociado de nós mesmos, ou não trabalhe nossos impulsos, ou negue eles, né? ou lide mal com isso. Né? Porque, de uma certa maneira, nesses impulsos está movimentos de desejo de prazer, ou de gozo, de um lado a realidade. Né? Então, tem o princípio do prazer e o princípio da realidade. E, muitas vezes, esses dois princípios acabam sendo antagônicos. Né? E Joana falou, mas não adianta, a gente vai ter que enfrentar esses dois princípios em todos os momentos da humanidade, em qualquer cultura, diante dos hábitos estabelecidos, códigos impostos, e, de uma certa maneira, buscando equilíbrio, porque o nosso equívoco foi considerar, né, de uma certa maneira, que essas pulsões sejam manifestações demoníacas. A gente interpretou esses impulsos de maneira negativa, né, como se forças que nos arrastariam para o mal, para o sofrimento, né, e que levou à ideia de inferno,
ou um jogo de projeção de sombra nos outros. Então, isso vai criando uma dinâmica onde tudo que eu não compreendo, tudo que eu não posso aceitar, tudo que eu temo dentro de mim, né? Eu acabo, de uma certa maneira, transformando numa ideia de mal, né? E aí eu acabo culpando o mundo ou projetando isso no outro como uma forma de não me confrontar com esse mal. Quem é que levantou a mão primeiro? É a Gabriela ou eu sou a Gabriela? Então pode falar. Obrigada. Eu acho que você falou, segundo a evolução, né, para o racional, e depois vem essa sexualidade que quebra. Eu não entendi muito bem do que ela vem a quebrar, e eu não tenho certeza se eu ouvi direito. Você falou sobre incesto. Se você falou, em que sentido isso se emprega que você está falando? São duas coisas diferentes, né, Gabriela? Os impulsos, o Jung chama de os impulsos, instintos, como o Deus vivo em nós, né? Então, essa ideia, né, de Yahvé, né, aquele que né, como essa força descomunal divina que a gente não sabe lidar. Então, quando o homem acorda a sua consciência e tem que lidar com os seus impulsos, em especial o sexual, ele encontra essa dimensão também luminosa dos impulsos. Isso desarmoniza aquele campo que antes estava regulado pelo próprio instinto, quando a gente não tem consciência, como é o caso dos animais. Os animais, o instinto regula a vida de maneira bastante sábia, né? De uma elaboração em termos de comportamento que é muito criteriosa. Mas quando a gente começa a adquirir consciência, se dar conta desses impulsos e começar a experimentar esse impulso de uma outra maneira, isso quebra a harmonia daquela dinâmica inicial da nossa inconsciência e vai gerando, então, perturbações novas, que desafia a nossa vontade, o nosso querer. A gente começa a ter livre-arbítrio daí, né? e operar. E o incesto, Joana coloca, é uma das primeiras formas de organização, o tabu do incesto, da sociedade, porque ele é universal, né? Toda sociedade tem o tabu do incesto, é uma ideia arquetípica, né? Então, é uma ideia, assim, uma intuição universal, porque do casamento não se dá entre parentes próximos, para justamente ter condições para a sociedade se organizar e poder se disseminar de uma maneira favorável, né? Então, o tabu do incesto é um padrão arquetípico que se instala nesse movimento que o homem começa a fazer de poder construir seus códigos de conduta, de moral, no início da sua estruturação social, né? Então, isso vem muito com um processo até inspirado espiritualmente, muitas vezes, né? Com uma forma de ainda regular, são padrões arquetípicos que regulam a base social da humanidade, né? Então, seria também um caso de você também fazer com que as pessoas saiam dos seus grupos e que também elas consigam se autoaceitar, etc. e tal. Seria também isso ou não? Tem uma forma de... Claro, todo o processo, né, Gabriela, de interação envolve sair a relação incestuosa não é só do ponto de vista físico, ela é uma proposta de diferenciação genética necessária, né, para o povoamento da Terra, né, mas também tem esse incesto psicológico que eu estou falando, que é eu ficar fechado em mim mesmo, né? Ou no meu isso que você está falando. Então, nesse sentido, a interação também social, humana, afetiva com outros, né? Ela é necessária também, essa diversidade, né? Desse campo que vai se aprimorando em particularidades e criando, né, processos novos de experiência e de subjetividade. Nesse sentido também. Ok. Obrigada. Eu sou Li. Então, Doc, você disse aqui que o bem
é um mal, né? Pode ser um mal numa cultura, numa cultura e na outra ser o bem, né? E daí você falou uma coisa aqui, que com a diferença no íntimo, a limitação da nossa consciência vai gerar sombra. A limitação da nossa consciência. Mas aí, no caso, essa consciência, o que é? Aí você está colocando o intelecto, está colocando moral. Eu fiquei um pouquinho assim, meio, sabe? Aí, daí eu continuei aqui, ó. Nossa sombra. E essa interpretação negativa, né? E, então, como é que fica esse limite que você falou, né? Tem um limite se ele vai de acordo. Não, mas aí foi o que escrevi. Eu queria perguntar para você, como é que fica daí esse limite? Ele tem a ver com o conhecimento, porque às vezes a pessoa não tem nem condição de saber ler e escrever. E então, como é que fica essa situação de consciência para que existindo esse limite de o físico intelecto? Não estou nem falando do moral, sabe? Não, é que assim, Sueli, quando a gente fala dessa limitação, é a limitação do ego, né? Não diria nem limitação intelectual, porque tem muita gente que é analfabeta, mas é muito sábio, né? Do ponto de vista espiritual. Exato, Né? exato. Por então, isso na verdade, eu estou falando da limitação do ego, né? O ego, quando ele tem uma consciência limitada da realidade, não tem uma consciência do self, da sua dimensão espiritual. Quando ele começa a despertar também a consciência do ponto de vista da sua caminhada evolutiva, ele não sabe lidar com a realidade ainda de uma maneira mais profunda. E isso faz com que ele se assuste ou não compreenda, e esse conflito começa a gerar a sombra, né? Porque é isso que a Joana coloca, né? Que começa a haver um conflito, justamente, entre o bem e o mal, e esse conflito do bem e o mal, ele é por uma falta ainda de entendimento desses impulsos. Já construído essa noção de mal e mal que são relativos, né? Falta de entendimento. E aí tudo isso, toda essa dificuldade, né, acaba favorecendo confronto, essa dualidade, né? Então, de uma certa maneira, exatamente isso, né? Essa dualidade natural desse ego que não está amadurecido ainda, né? De diferenciar no íntimo o bem e o mal, vai dar origem à sombra, e o ego, muitas vezes, porque esse dominador arbitrário potencializa esse jogo dissociativo, que potencializa, consequentemente, também a sombra. Então, seria isso que ela coloca ali no capítulo 8 do Em Busca da Verdade. Certo. Então, Gelson, eu sempre pensei uma coisa, por exemplo, né, quem nasce dentro uma família já espírita, tudo, ela tem toda aquela estrutura, né, de coisa e tal. E as pessoas que começam depois, ou né, tomam conhecimento depois, então como é que fica? Aí eu acho que está dentro disso que você está falando, porque a pessoa não deve existir assim, uma proporção, né, do que a pessoa foi antes e depois não tem mais a ver com aquilo. Então, assim, situação, por exemplo, de culpas, de sensações de coisas erradas, né? Antes de se tornar espírito, foi tomando conhecimento, foi percebendo, bom, aquilo ali estava errado. A pessoa que fuma, por exemplo, né? Ai, não, eu não vou fumar mais, que isso aí estraga a minha saúde, e depois eu tenho que cuidar do meu corpo, que também é uma imagem, na realidade, divina, né? A pessoa vai compreendendo. Então, está dentro disso que você está falando também, né? Então, é proporcional também, não é verdade? Na verdade, todo conhecimento, né, Sueli, seja ele qual for científico ou que o Espiritismo proporciona, ele é uma oportunidade, não é uma garantia, né? Porque o processo é de consciência de cada um. A pessoa pode ter conhecimento intelectual, mas não é suficiente para gerar consciência. Então, todo conhecimento gera uma oportunidade e gera responsabilidade. Agora, isso depende dessa maturidade, que é fruto não só do conhecimento, né, intelectual, é fruto de uma série de processos emocionais internos que vão justamente gerar esse processo de autodescobrimento ou de consciência, né, e de crescimento psicológico e espiritual, né? Ok.
Obrigada, Doc. Acho que agora eu compreendi melhor. Muito obrigada. Ok. Então, dentro desse processo aí do bem e do mal, né, que ela vai trazendo, né, gente, ela vai falar dessa dinâmica da transferência e da projeção, né? Porque tudo aquilo que a gente não enxerga em nós, como naquela ideia do Jung, a gente não pode fugir de nós mesmos. Então, toda a dinâmica, a gente já comentou isso sobre a projeção nos mecanismos de defesa, então eu não vou me aprofundar aqui. Tudo que é inconsciente em nós e da qual a gente não consegue reconhecer, a gente projeta no mundo, né? Então aquilo que se eu tenho uma coisa mal resolvida, né? Porque ela fala que a gente projeta a sombra no outro. O mal está no mundo, né? Eu não quero reconhecer um lado negativo, eu nego isso em mim e vejo no outro. Então, a projeção é poder realmente ver no outro aquilo que realmente está dentro de mim, né? Então, essa é a projeção. E a transferência, eu vou atualizar emocionalmente as emoções nas relações que envolvem essa dinâmica do papel que a pessoa ocupou na minha vida. Então, relações de autoridade, de infantilidade, da qual eu não sei lidar, eu transfiro para o outro. Se eu sou muito infantil e quero e não me libertei da minha mãe interna, eu vou transferir essa relação para os outros, eu vou buscar uma mãe na minha vida, né? De maneira infantil. Então, todas as nossas relações humanas, né? Elas vão, de uma certa maneira, ter uma parte de transferência e de projeção, porque nós não somos conscientes de nós mesmos. Porque é importante a gente poder também entender, né? De uma certa forma, como é que se dá os vínculos afetivos na vida de cada um de nós, para poder separar, né, o que é realmente do outro e o que é meu, que eu estou transferindo, ou, de uma certa maneira, projetando no outro, né? Tudo isso a gente tem que estar atento, né, gente, para não... E quanto mais inconsciente de nós mesmos, né, mais a gente tem a tendência de projetar e transferir nos outros. Michele, Adriano? Olá, Gelson. Tudo A bem? minha pergunta em relação a essa projeção e transferência, e colocando em contraste ou comparando com intuição, sabe? Porque, por exemplo, pode haver um processo de projeção onde eu projeto na outra pessoa os meus medos, mas também tem um pouco de intuição que a gente vê nos livros espíritas, assim, de uma pessoa que nas vidas passadas já sofreu processos de traição, por exemplo, de uma pessoa que está na família dela e aí ela começa a continuar desconfiando por uma questão de memória do passado. Então, eu queria só saber essa diferença entre transferência, projeção e memórias do passado, intuição. O que acontece, né, Michele? A intuição é uma percepção inconsciente da realidade, né? Quando tu intui, do ponto de vista psicológico, tu está percebendo algo que está latente ali, uma realidade. Então, tu pode intuir que aquela pessoa, né, foi tua inimiga do passado e que te traiu e que agora tu tem um pé atrás inconsciente com ela. Isso não é projeção, né? Não é transferência. Tu está realmente vivendo algo, tu está reagindo a uma informação que está lá interna a você. Mas tu não pode ficar preso porque a isso. Ficar fixado ao passado é não dar chance para o presente, para a renovação do presente, né? Então, se tu reencarnou com aquela pessoa, né, tu tem que superar aquele mal-estar, né? Lógico que isso é um processo que pode ser lento, né? E aí sim, por tu não confiar naquela pessoa, daí, porque ela realmente estaria, daí tu pode projetar nela outras coisas, como ela fosse tua inimiga, como se ela não gostasse de ti, como se ela não te amasse. Na verdade, ela está te amando nessa vida,
mas tu não percebe tanto porque tu está preso no passado ainda. Daí tu começa a projetar nela algumas coisas tuas, porque existe nesse passado algo mal resolvido. Então, a projeção e a transferência pode ser favorecido por essa mal-estar aí do passado. Mas, de qualquer maneira, é uma projeção tua. Mesmo que tu perceba que o outro tem algo intuitivamente negativo do passado, isso não quer dizer que tu tenha que projetar ou transferir em cima dele, né? A gente convive com pessoas que a gente não gosta, né? Olha, eu não gosto de tal pessoa, ela tem uma percepção diferente da minha, a visão de mundo dela é outro, mas eu não preciso projetar nela as minhas coisas ruins, né? Mesmo que eu não concorde com ela. Então, o fato de eu ter um sentimento negativo em relação a outra pessoa, uma percepção da sombra do outro, não quer dizer que eu tenho que projetar a minha sombra no outro também, né? Então, são coisas diferentes. Tá? A Kate está já perguntando, então uma pessoa intuitiva é muito inconsciente? Não, Kate. A intuição é apenas um canal possível de percepção do inconsciente, mas não é que a pessoa seja muito inconsciente. Eu tenho um canal aberto pela intuição de perceber inconsciente, mas não tem nada a ver de eu ser mais consciente ou menos consciente, são coisas diferentes. Tá? Ok, vamos adiante, então. Uma outra questão também, Vânia, pode trazer a tua questão. Obrigada, boa noite. É porque você está agora nesse pedacinho aí, né, entre o bem e o mal, e a gente ficou em dúvida sobre esse ponto da transferência, né, porque ela diz aqui, para superar o mal que nele existe, vem se tornando necessário que estabeleça variados símbolos de transferência ou de projeção para superar a situação incômoda em que se transita. E essa questão da transferência ou projeção com relação ao símbolo, será que dava para você explicar um pouquinho? É que assim, né, Vânia, como tudo que é teu e é escondido, é reprimido, inconsciente, tu vai transferir para o outro, né? Vai transferir, então o outro se torna um símbolo da tua vida, o símbolo do mal, o símbolo da autoridade, do pai castrador, o símbolo da mãe devoradora, o símbolo daquele conteúdo que está ali representado pelo outro. O outro acaba sendo uma representação, porque é uma projeção, ele acaba sendo uma imagem do teu mundo interno. Né? Porque ele é simbólico, porque não é real, não é verdadeiro do ponto de vista concreto, ele não é aquela pessoa que tu enxerga, né? Ele é a imagem, por algum motivo, por algum traço, né, que ele tem, né? Há um ganchinho, né? A pessoa tem algum tipo de característica, um gancho que favorece eu transferir para ele ou projetar. Por exemplo, tem uma pessoa que é parecido com a mãe que eu tinha, tem comportamentos, é fisicamente parecido. Então, eu vou projetar nela, que tem um gancho ali que favorece a projeção. Né? Então, ela acaba sendo a projeção, a transferência da minha mãe autoritária naquela pessoa, né? E ela é um símbolo da mãe negativa na minha vida. Né? Então, é nesse sentido que a pessoa se torna um símbolo no meu processo psicológico. Então, seria assim, por exemplo, eu ver numa determinada pessoa a minha rigidez projetada. Então, eu não gosto, às vezes, aquela pessoa não me é simpática, porque eu acho ela muito rígida, mas, na realidade, eu estou vendo nela a minha rigidez, né? Exatamente. Todo conteúdo e funcionamento teu não trabalhado, tu tende a aquilo chamar a tua atenção lá fora, seja negativamente ou aparentemente positivamente, ou tu se apaixona ou tu se incomoda, as duas coisas, né? Tu pode se apaixonar por aquilo também que tu teme, né? E que tu nega. Né? Ok, obrigada. Gelson, desculpa, é que eu tô com o celular e eu não tenho a mãozinha. Só uma coisa, tu falou a respeito dessa projeção, mas não pode ocorrer o caso de você
projetar algo na pessoa e a pessoa não ter aquilo, mas tu enxerga aquilo na pessoa? Sim, ela não pode não ter aquilo que tu projeta, né, Denise? Mas algum elemento tu vai projetar nela por algum elemento que faz possível esse caminho. Há um caminho aí, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma boa autoestima, né? Por ter uma boa autoestima, ela é uma pessoa que se ocupa espaço, que trabalha, que de uma maneira não tem inibição de poder ocupar um lugar no mundo ou de favorecer suas necessidades. E eu interpreto isso como orgulho, como vaidade. Então, eu projeto a minha vaidade nela. Então, ela não é vaidosa, mas ela tem esse comportamento que é entendido por mim como vaidoso, porque eu tenho a incapacidade de ocupar isso e sou, ao mesmo tempo, vaidoso. Então, como eu tenho uma dificuldade, mas tenho essa vaidade dentro de mim, então eu vou projetar nele esse traço. Então, eu não vou projetar isso numa pessoa que seja desmilinguida, né? Ou que não tenha... Alguma coisa tem que ter no outro para eu poder projetar. Mas não quer dizer que essa coisa que tem no outro seja parte dessa sombra. Às vezes pode ser até uma parte dessa sombra. Outro é vaidoso, um pouquinho vaidoso, e aí eu projeto, eu vejo ele só como vaidoso, ele se torna o vaidoso da minha vida, né? Mas às vezes não é que nem sempre a pessoa tem essa sombra, mas ela tem algum elemento ali que eu associo na imagem ou no funcionamento ou no conteúdo ligado a essa vaidade. Tem que ter alguma coisa ali. Então, quer dizer que, no geral, aquelas pessoas que nós criamos mais conflitos são porque nós estamos projetando a nossa sombra. Seria nesse caso? Geralmente. Ah, legal. Então, quando se cria conflito, é a sombra sendo projetada e nem sempre isso está na pessoa. Sim. Às vezes é um gancho apenas. Isso. Tá legal. Obrigada, Gelson. Bem. A Vânia e a Alceli continuam com a mão levantada. Você tem outras dúvidas ou não? Que eu não sabia se eu tenho. Pergunta, Gelson. Oi? Eu tinha uma pergunta, Tá. eu disse daqui a pouco, porque se o contrário também é verdadeiro, então como é que seria o contrário? Por exemplo, uma pessoa que projeta pode ser questão de insegurança em si, pode ser questão de ser timidez, por exemplo, falta de um ego assim mais forte, digamos assim, fortalecido, e projeta admiração. Como é que fica aí? Tá errado, será? É uma admiração, a palavra acho que é idealização na outra. Está jogando também coisa para cima da pessoa? Como é que é? A gente não pode esquecer, né, que o diabo fascina, né? Pode. Né? Foi ótimo. Né? Tem até uma colega minha do Rio de Janeiro que fez a tese dela sobre o diabo fascinante, né? E o diabo ele se mimetiza, né? Ele nos provoca, ele sabe o que a gente quer, então ele vai dar o que a gente quer. Então, de uma certa maneira, muitas vezes a gente se apaixona daquilo que a gente precisa ou daquilo que a gente quer evitar e que nos seduz de uma certa maneira, porque a gente não pode esquecer que a ansiedade ela é um misto de temor e desejo, né? Então, na sombra, tem muito temor, mas tem muito desejo também. Então, por exemplo, eu tenho uma outra colega que foi médica num posto de saúde no interior de uma cidade aqui do Brasil, e ela começou a sonhar com um ânimos negativo dentro dela, um ânimos destrutivo, que esse ânimos eram situações de perigo de morte, inclusive, né? E ela acabou se apaixonando, ela foi trabalhar com um paciente dependente químico, e ela acabou se apaixonando por um paciente dela dependente químico e aidético.
né? E se apaixonou por ele, se envolveu sexualmente com ele, que é uma coisa eticamente complicada, e não se cuidou, não usou camisinha, não se, né? Então tu vê, ali estava a projeção desse ânimo negativo dela, que, né? Ela tinha essa fantasia de que ela podia salvar o cara, se apaixonou pelo cara, mas ela foi engolfada por esse ânimo negativo que levava ela para a morte, né? Porque ela não se cuidou. Então, é o canto da sereia, né? Que a sereia nos leva para a morte, né? Aquilo que parece interessante, que parece algo provocativamente bom, mas que, na verdade, é uma armadilha. Então, isso pode acontecer. Gelson, essa história que você contou parece o tema daquele livro do Fitzgerald, Tender is the Night, que o médico achou que ia salvar, casando com a paciente, e no fim ele se destruiu. Posso fazer uma pergunta, já que eu interrompi? Sim. Só uma coisa que eu queria clarificar. Quando você falou sobre a sombra, a shadow, você disse que vem do livre-arbítrio. Isso é quando nós começamos a ter as nossas escolhas, fazemos escolhas pobres, que a gente não gosta, essa dualidade, não é dualidade, esse conjunto de coisas entre uma coisa e outra que começa a formar sombra dentro de nós, na maneira da nossa evolução espiritual. É porque a sombra caminha, né, Silvia? Não há sombra se não tiver luz. A luz da consciência, porque o animalzinho não tem sombra, porque não tem luz própria no sentido de uma individualidade, né, que possa dizer sim e não no mundo. Então, o livre-arbítrio, que inaugura a nossa capacidade de discernir e de escolher, também começa a provocar a responsabilidade de discernir. E essa primeira fase, que é uma fase complicada, onde a gente não consegue ainda ter capacidade de fazer avaliações cuidadosas e criteriosas, acaba sendo tão gerador de sombra. Mas isso a gente continua com isso porque nós repetimos os mesmos processos. Isso dura muito tempo, né? Então, quando a Joana diz do autoconhecimento, é justamente conhecer essas coisas, aceitá-las e começar a transformar. Exatamente, com certeza, porque ela não tem que lutar contra a sombra. Se tu luta contra a sombra, tu se opõe a você mesmo, porque a sombra é uma parte tua. Tu não pode se opor a ti mesmo, tu tem que aceitar e transformar você, né? Então não é uma oposição, é vencer o mal. E esse vencer o mal não é no sentido de se opor ao mal, né? Mas no sentido de transformar aquela parte tua, até porque aquilo que parece o mal pode não ser um mal. Aquela sombra que parece perigosa pode ser um potencial criativo que está infantilizado, né? Ou está a nível de sombra porque tua atitude egóica que é sombria, que é negativa, que é limitada, que é inferior. Então, tudo isso tem que ser considerado nesse processo. E por isso que ela falou que o bem e o mal é relativo também, né? Porque a gente projeta o mal na sombra, mas nem sempre o mal está exatamente na sombra, né? Dizer, de certa forma, a sombra é uma coisa que a gente cria porque não queremos fazer alguma coisa, não queremos aceitar alguma coisa. É como aquilo que o Jung diz, que você não se transforma, fica iluminado, imaginando figuras de luz, mas fazendo a sombra consciente, quer dizer, trazendo a sombra e vendo o que é para... Inclusive, que é uma forma de aceitar a gente mesmo. Se você aceita, você transforma. É esse, mais ou menos, a ideia? Exatamente, essa ideia. Isso que é da individuação. A individuação é poder integrar a sua parte. Para integrar, tu tem que fazer consciência, né? Então, de uma maneira, porque nem sempre aquilo que tu nega é uma coisa negativa, mas tu negando, tu cria uma tensão de oposição entre aquilo. E aquilo se torna sombrio dentro de ti, né? Então, tudo aquilo que tu nega, ou tu não conhece, ou tu não reconhece, acaba sendo potencialmente parte da tua sombra daí. Ok, obrigada, Gelson. Falando em individuação, ela fala que a individuação no conceito plena e total, né, não pode ser conseguida no conceito junguiano, porque o Jung não trabalha com a ideia de perfeição, né?
né? A ideia de individuação para Jung é uma ideia de integração da personalidade e não de plenitude. Então, a individuação que a Joana coloca, ela é uma individuação que é de um horizonte além da nossa encarnação, que vai para essa conquista dessa integração e dessa comunhão com o divino. Então, é uma diferença da individuação do Jung, né, que não vê como plenitude, totalidade, no sentido de perfeição. A ideia de Jung, de individuação, é uma totalidade relativa, né? De acordo com a nossa condição nessa encarnação aqui. Então, só para diferenciar uma coisa da outra, né? Então, porque a diferença talvez seja porque a Joana vê a gente como espírito eterno. Claro, a percepção dela é um processo de evolução que nunca acaba. Está vendo isso de uma dimensão mais ampla, né? Então, por isso que ela coloca isso, né? Ok, thank you. Muito bem, gente. Deixa eu ver o que mais para encerrar aqui o nosso tema, né? Uma coisa também importante, né? Então, de uma certa forma, né? É a gente poder se libertar então da nossa infantilidade, que de uma certa forma é isso, né? Porque a individuação realmente abrange essa conquista dos conteúdos possíveis de serem conscientizados nessa vida. E, para isso, exige somente aceitando a vida, né? Diz Joana, a realidade existencial, conforme trabalhando para se melhorar através do auto-amor, né? Que é um respeito por si mesmo, né? Que a gente vai gerar uma transformação e, assim, poder, de uma maneira, conquistar uma condição psicológica mais elevada, né? Mais integrada, mais rica do ponto de vista interno. Então, e isso envolve também a relação com as outras pessoas, né? Então, de uma certa maneira, a gente não tem como individuar fugindo do mundo, né? Se afastando das pessoas, né? A gente tem que enfrentar a vida, enfrentar nós mesmos, interagir e assim por diante, né? E não evitar a vida ou, de maneira infantil, ficar preso em ambições, né, exageradas, ou preso nesse imediatismo fisiológico que ela coloca também, né? Então, né? E aí poder também ver o sofrimento como um talento que são concedidos para a gente, nos dignificar e poder, de uma certa maneira, despertar as nossas potências internas. Então, a visão de sofrimento muda também quando a gente está essa visão mais madura da realidade, né? Então, isso tudo ela coloca aí no capítulo 8, né? E que isso só se faz num grande esforço, né? Num grande esforço, né? Mas esse esforço é um esforço arquetípico, né? Ou seja, é o mito do herói, de se superar, né? Mas a superação não pode ser também tão exagerada que te perturbe nessa fantasia que ela fala, né, do super-homem de Nietzsche, né, de ter uma presunção, né, de tu querer ser mais do que tu pode ir, né? Então, esse esforço ele é necessário, tu tem que empreender uma energia enorme, né? Mas cuidar para não ficar nessa ideia nem de uma idealização exagerada ou nem de uma cobrança exagerada que em vez de ajudar o processo, pode embolar, né? Tensionar e não construir, né? um processo realmente favorável. Ficar nesse delírio masoquista, né? que ela critica, desse homem-deus que quer ser mais do que tudo, né? E aí a gente acaba perdendo os pés no chão, né? Então, esse cuidado ela pede para a gente ter, né? Gabriele, para encerrar, então, o nosso encontro de hoje. Eu gostei bastante dessa parte que você falou, sofrimento, transformar o sofrimento em talento, se é que eu entendi bem. E logicamente que isso leva um tempo, mas eu acho que é
belo, bom ponto de vista do sofrimento. Realmente, eu só queria falar isso. Ok, gente. Então tá, seria mais ou menos isso, né? Para a gente poder fechar aí o nosso item. E aí, semana que vem, então, a gente vai para o item 5, tá? É o começo de uma jornada, que é a introdução da parte 1 do Espelho da Alma, e aí o capítulo 9, capítulo seguinte do Em Busca da Verdade. Tá bom? Muito bem.